Olá, seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula anterior fizemos como carregar de forma dinâmica os Radium Buttons e salvar na base de dados MySQL. Agora vamos estilizar esse formulário. Então, anteriormente fizemos com que aqui, por exemplo, o cômodo o geral tem todos esses itens a ser verificado. Então aqui, cômodo 1 tem todos esses itens aqui. Cômodo 2 só tem esses dois aqui. Então eu não sei quantos itens cada cômodo tem. Então se eu colocar 3 aqui, ele não vai carregar todos esses aqui, ele vai carregar somente um. Então por isso que eu estava falando dinâmico. Caso você queira ver a aula anterior, onde foi criado como que funciona, então você pode acessar esse endereço aqui que está sendo apresentado. E aqui tem uma aula como que funciona o Radium Button dinâmico, como eu carrego o Radium Button dinâmico. Essa aula será como estilizar utilizando o Bootstrap. Então você já pode abrir lá o Bootstrap. Abrindo o Bootstrap, vamos em Get Started. Em Get Started já pode fazer o download aqui do Bootstrap. Após fazer o download do Bootstrap, eu vou abrir ele, vou mostrar na pasta, vou recortar o Bootstrap que eu havia baixado, vou colocar aqui no onde eu estava fazendo o exemplo anterior. Então, eu já vou colar aqui, vou extrair aqui mesmo, vou excluir o que foi baixado e ele extraiu para dentro desta pasta. Eu não quero que ele fique dentro desta pasta, eu quero que ele fique aqui na parte raiz do no diretório raiz. Vamos ver o que para nós importa e o que não. Por exemplo, primeiro, fonte eu já vou apagar, porque eu não vou trabalhar com imagens. Depois tem o CSS, do CSS eu vou deixar só o Bootstrap em mim, o restante eu vou apagar tudo. Depois do JS, eu só vou deixar o Bootstrap em mim também, ok? Então agora, tendo esses dois arquivos, vou voltar aqui no meu código. Aqui eu preciso chamar agora o Bootstrap. Para fazer isso, eu posso ir aqui no próprio site do Bootstrap e copiar um exemplo. Aqui está mostrando a estrutura. Então, essa estrutura que havíamos baixado. E aqui tem um exemplo. Está aqui o exemplo. Eu vou copiar o exemplo e vou... Vocês viram onde eu cliquei? Cliquei aqui em copy. Então, aqui está o exemplo. E eu cliquei aqui em copy. Vou colar aqui ele por primeiro, que depois eu vejo como colar o código anterior, que foi feito anteriormente. Primeiro, não é inglês, é PTBR, Português Brasil. Depois aqui eu vou colocar um título, que é Radium Button dinâmico. Agora aqui o CSS que ele está chamando, ele está acessando a pasta CSS e encontrando o Bootstrap Me. O nosso é a mesma coisa, acessa a pasta CSS e dentro está o Bootstrap Me. Está ok. Vou apagar o restante aqui, vou indentar o código para ser mais fácil de entender onde cada coisa começa e finaliza. E aqui dentro do corpo que vai todo o nosso conteúdo do nosso site. Então aqui vou apagar o Hello World e vou colar aqui isso daqui que eu já havia criado anteriormente. Ctrl X, recorto e colo dentro aqui do body. Vou indentar, então eu vou dar um tab, 1, 2, para indentar. Vamos ver agora como que ele ficou. Então, é esse exemplo que estávamos fazendo. Já mudou um pouco. Vamos mudar aqui, ao invés de ele trazer somente um item, vamos colocar 2 para ele trazer os itens do cômodo 2. Então, trouxe aqui os itens do cômodo 2. Ok? Agora, vamos voltar lá no Bootstrap. Agora eu vou trabalhar com formulário. Quero trabalhar com formulário, vou em CSS.
abrindo a pasta a página do CSS. Então temos aqui do lado direito no menu temos os forms. Então eu vou clicar em form e eu vou descer aqui para baixo um pouco. Vou procurar o exemplo que eu quero. Eu quero que ele fique desta maneira aqui. Eu já vou copiar o formulário que eu quero. Posso fazer assim, copy. E já posso colar ele aqui. E vou apagar o que eu não quero. Por exemplo, eu só vou deixar um campo. E vou deixar o botão também. Vamos ver como ficou antes de eu identar. Ficou assim, ó, o nome, o label e o campo. O nosso campo não será o input, será um rádio aqui. Então, não será um input text, será um rádio. Então, agora vamos apagar esse input aqui. E vou colar esse while aqui. Vou recortar e vou colar aqui dentro. Vamos ver agora como ficou. Já está aqui ó, o item, o nome do item, e aqui tomadas, interruptores, parede. Então, quase ele já está ficando como queremos, mas precisamos fazer algumas alterações. Precisamos recortar isso daqui, então eu vou tirar o while daqui e vou colar aqui o while. Para fazer isso, vou abrir o PHP, colar e fechar o PHP. E o while que eu estou fechando atualmente aqui, eu preciso fechar ele também fora da div. Então vamos identar para saber onde começa cada div e aonde cada coisa finaliza. Ó, agora eu sei que o while está lá em cima, então é aqui que eu preciso fechar o while. Vou abrir o PHP, fecho o while e fecho o PHP. Vou identar aqui o botão. E o form que está lá em cima, ó, form. Mas lembrando que o nosso form está desta maneira, então eu já vou recortar ele e vou colar aqui. Cadastrar eu não preciso, então é só vistoria de imóveis que eu vou precisar ainda, que eu vou colocar o título. Então o título eu vou precisar ainda. O título eu vou colocar aqui em cima, aqui. Mas para fazer isso, eu vou copiar do próprio Bootstrap lá, vou criar um container. Então aqui já vou colar aqui, parte do... não é inspeção, é vistoria de imóveis. Vou recortar e colar aqui. Abrir a div ali em cima, preciso fechar a div aqui embaixo. Isso daqui eu apago. Vou identar o form, porque ele não está correto. Isso. Agora, cada coisa onde ela abre, já finaliza. Eu sei onde cada coisa, cada item está. Vamos ver como que ele está ficando agora. Ó, já melhorou. Vistoria de imóveis. O título que está aqui, ele deve ficar aqui no lugar do e-mail. Então, vamos fazer isso. Então, vamos copiar esse aqui que está imprimindo o título. Daqui, vou recortar e colar aqui mesmo. E o label daqui de dentro eu vou apagar. Vamos ver agora como ficou para você entender. Tomadas ficou aqui e parede, então ele ficou separado. Eu vou apagar aqui tomadas, interruptores e bocais. Eu vou deixar somente interruptores. Não, vamos apagar lá. Aqui.
tomadas, medida do imóvel. Ou melhor, tomadas e parede. Bom, regular e irregular. Mas não é isso que eu quero ainda. Eu quero que fique desta maneira aqui. Quando o usuário for selecionar, fica mais fácil dele entender o que ele está fazendo. E o botão também. Esse botão aqui, ele está como... Ó, aqui. Vamos alterar o nome. Cadastrar. Então, agora ficou cadastrar aqui. E vamos mudar o default. Para você entender de onde que eu estou tirando esse default. Eu vou abrir, vou nessa mesma página aqui e vou aqui em Get Started. Indo em Get Started, aqui eu vou ter do lado direito exemplos. Eu vou clicar em exemplos e aqui eu tenho alguns exemplos. E o exemplo dos botões é esse aqui. Ele estava como default, escrito default, então ele fica branco. Se eu colocar primary, azul, success, verde, info, azul e assim por diante. Eu vou querer da cor verde, então eu vou copiar essa palavra aqui. Então eu vou escrever success e agora vamos ver como eu alterei a cor, ó, verde. Veja como que é fácil trabalhar com Framework Bootstrap. Agora, falta mudar os rádios para ficar desta maneira. E para fazer isso, vou voltar novamente aqui no Bootstrap. Eu não queria fechar anteriormente a página, ali estava os do form, porque ó, eu vou precisar voltar agora novamente. Isso faz com que eu precise ficar indo e voltando. Eu não queria, era isso. Então, vou agora aqui em form. E vou descer aonde tem o rádio, vamos ver, ó, checkbox e rádios. Então eu quero um checkbox, eu não quero desta maneira, eu quero desta maneira aqui. Então, eu vou copiar aqui o de baixo. Vou copiar e vou colar ele aqui. Vamos ver como que ele fica. Ó, 1, 2, 3, ok? Então é desta maneira que eu quero, que ele estava ficando ó, bem grudado. Eu não quero um certo espaço. Para fazer isso, então agora eu vou aqui no próprio, vou copiar os itens que eu preciso. Então aqui primeiro, eu vou colocar o nosso label class rádio, então inline, é isso aqui que eu preciso. Eu vou copiar e vou colocar aqui em todos eles antes do... fazer já assim, antes do input. Então, vou copiar esse que eu já alterei. Pronto, colei antes dos input. Então, o label eu já colei. Agora, type, eu preciso colocar o type rádio. Vamos copiar type rádio. Ele vai ficar dentro do input, já está aqui, beleza? O name também já está. ID não precisa, o valor também não precisa. E precisamos fechar o label agora. O label vem depois do valor. Então, aqui, aqui e aqui. Vamos ver agora como ficou o nosso. Ó, o bom, regular e irregular já ficou melhor. Vamos apagar esse 1, 2, 3, porque já copiamos o que precisávamos. Pronto. Isso aí. Ó, já ficou melhor. Agora vamos colocar as cores, que eu quero que ele fique desta maneira aqui. Isso faz com que o usuário identifique mais facilmente os itens. Para fazer isso,
Para fazer isso, eu vou voltar novamente no Bootstrap, vou agora em Componentes, abrindo a página Componentes, então aqui ele vai estar aqueles fontes que eu apaguei, onde estavam essas imagens aqui. Do lado direito aqui temos Labels. Nesta parte, então, temos os exemplos. Eu quero esses exemplos aqui. Então, eu vou copiar, vou colocar quando bom é o verde, o regular laranjado e o irregular vermelho. Então, é isso que eu vou colocar. Então, para fazer isso, eu vou copiar aqui. O primeiro é o SUSES. Então, aqui vou copiar ele, vir aqui no meu código e aqui colocar antes do label aquilo de lá que eu copiei. Em vez de SUSES, eu vou colocar bom. E aqui, aspas duplo, altero para aspas simples. Vamos ver como ficou o nosso primeiro item. Ó, bom, ficou da cor verde. Viu como que é fácil utilizar o framework Bootstrap? Ele auxilia muito. E ele nem não aumenta o tamanho do site. Às vezes, for fazer tudo manualmente, é capaz de ficar maior do que utilizar esse framework. Bom, agora eu vou utilizar para o regular o laranjado. Então, vamos pegar o laranjado. Ó, aqui o nome do item é isso daqui. Então, por isso que eu sei qual item é. No lugar do regular, eu vou colar isso. Vou aqui recortar. Vou colar aqui regular. Alterar os aspas. E agora o próximo é o da cor vermelha. Vou colar aqui, recortar o nome para não ter que digitar. Aspas simples e aspas simples. Vamos ver agora como ficou. Bom, regular e irregular. Assim o funcionário consegue identificar, ou não seria o funcionário, seria o colaborador, consegue mais facilmente identificar aonde ele deve selecionar. Ele não precisa nem ler muitas vezes, só olha pela cor já identifica. Isso facilita. Vamos mudar agora para o item 1, onde ele tem mais, o cômodo 1, onde tem mais itens. Ó, cômodo 1. Então, todos os itens do cômodo 1, ele trouxe de forma dinâmica e já vamos cadastrar ele no banco de dados, isso daqui. Ó, como que ficou mais fácil de selecionar do que anteriormente estava. Antes era bem ruim de selecionar, sem estilizar. Eu vou cadastrar agora. Cadastrar. Cadastrou os itens, podemos ver agora lá. Vamos ver aqui na nossa base de dados, situações itens. Está aqui, ó. O item 9 foi selecionado situação 1. Item 9, situação 1, ok. Vistoria, o número da vistoria, 1, porque eu coloquei aqui, ó, vistoria, já fixa. Agora fizemos o layout do nosso formulário, onde é carregado os Radium Button de forma dinâmica. Na próxima aula, vamos fazer ele já integrando com o sistema de login. Então, podem acessar esse site aqui, esse endereço aqui, acessando o sistema de login. Podem ver como que funciona o sistema de login. E na próxima aula, vamos fazer com que seja, por exemplo, o usuário do sistema, vistoriou o imóvel, colocou e selecionou esses itens aqui, e o administrador consiga ver
na sua área. Então, vamos ter aqui a área do colaborador, onde ele cadastra as situações dos imóveis, e depois temos o administrador, que é a área do administrador, ele possa ver como que está a vistoria, para ver as situações dos itens. Mas isso vamos fazer na próxima aula, utilizando esse sistema de login aqui. Então, vocês já podem baixar esse sistema de login, ver como que ele funciona, e na próxima aula vamos ver vamos separar a área do usuário. O usuário cadastrou e o administrador já vê a situação dos itens. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta aula através do link abaixo do vídeo e aguardo você no próximo vídeo.